Olá, hoje vamos falar sobre bicicletas, sobre cicloativismo, mobilidade urbana, sobre o lazer com bicicletas. Estamos aqui com 4 convidados para debater sobre este assunto. Aqui à minha direita está o Max Leisner, que é triatleta e é dono de uma empresa de bike aqui de Curitiba, é isso? Uma loja, né? Aqui à minha esquerda está o Alexandre Costa Nascimento, autor e dono do site irivirdebike.com, é isso? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o site. Aqui à minha direita está a Yasmin Heck, é design, usa bicicleta diariamente. Ela me disse que usa muito pouco automóvel ela não usa muito pouco ônibus, ela usa muito mais a bicicleta. À minha esquerda aqui está a advogada Maria Carolina Bremer, advogada, professora de Direito Penal e também usa a bicicleta, é isso? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o uso da bicicleta, o que ela pensa sobre o uso da bicicleta, ela que, segundo o que me contaram aqui, ela foi levada pelo esposo, o Marcos Bremer, para o uso da bicicleta. Você viu obrigada a usar a bicicleta e hoje usa bastante. Vamos começar aqui com o Max. Você, triatleta, dono de uma empresa, de uma loja de bike em Curitiba. Qual é a sua visão sobre o uso de bicicletas hoje? Vamos situar aqui Curitiba. É um uso, digamos assim, aceitável pela maior parte da sociedade, porque quem usa bicicleta diariamente é um número pequeno de pessoas, não é? Eu acho que a questão do uso da bicicleta, ela tem nichos, né? Você tem quem usa a bicicleta para trabalhar, não é uma opção, é uma necessidade. Você tem as pessoas que optam por se deslocar de bicicleta, aí já não é mais necessidade, é opção. E tem aqueles com os quais eu tenho contato mais frequente, que são os atletas, que pertencem a uma outra dinâmica. De uma maneira geral, eu acho que Curitiba, eu conheço outras capitais, conheço a situação de outras capitais, eu acho que Curitiba oferece condições favoráveis em algumas esferas, mas tem bastante espaço para melhorar, bastante. Em relação a outras capitais onde você já esteve, Curitiba está um pouco melhor, eu diria que Curitiba, em termos de Brasil, nós podemos nos considerar para uma capital privilegiados. Mas se você for sair do Brasil e pegar outras referências, que eu acho que a gente sempre deve olhar para cima, tem um bom trabalho para ser feito ainda. Mas privilegiado em que aspecto? Digamos, na educação do motorista, ciclovias, quilômetros de ciclovias? Eu acho que educação do motorista, eu percebo que os ônibus, por exemplo, eles têm existe uma preocupação, me parece que existe uma preocupação das autoridades em sensibilizar o motorista. Isso já é uma grande coisa. Sim, com Ou seja, certeza. Tem alguma coisa que está vindo de cima para baixo. O comportamento dos motoristas que eu percebo é mais na estrada do que na cidade. Estrada que eu digo, acesso a Campo Largo, acesso às praias. Rodovia. De uma maneira geral, o motorista é sensível à presença do ciclista, sempre existem as exceções. E eu diria assim, o maior problema não é o motorista, o maior problema não é a falta de sensibilidade da autoridade, o maior problema é a condição a infraestrutura para que cada um possa ter o seu espaço dedicado e conviver em harmonia. Essa é a questão. Temos uma condição bacana, então, mas tem muito o que melhorar ou não? Tem bastante para melhorar. Tá bom, já vamos falar mais sobre isso. Deixa eu falar aqui com o Alexandre Costa Nascimento. O ir e vir de bike, é o seu direito de ir e vir de bike, é isso? Você montou um site, exatamente. Por quê, Alexandre? Eu sou jornalista, tá? Eu comecei com o blog há mais de 3 anos. O blog começou dentro da Gazeta do Povo, eu era editor da Gazeta do Povo. Fui convidado para começar a escrever. Pelo fato de eu já usar a bicicleta como meio de transporte, na minha atividade profissional comecei a sugerir muita pauta. A bicicleta é um prato cheio para o jornalismo, porque eu digo assim, no universo das 2 rodas você engloba praticamente todas as pautas. Você pode falar de educação, você pode falar de cidadania, você vai falar do buraco da ciclovia, você está falando da tua cidade, você pode falar de aquecimento global, mobilidade. Então, ela permeia praticamente todos os campos da notícia, né? Então, eu comecei a cobrir essa área e me dedicar mais exclusivamente através do blog. Por uma questão profissional, eu saí da Gazeta e levei comigo o blog, que agora está no site, é o irivirdebike.com, né, e onde eu continuo fazendo esse trabalho jornalístico de acompanhar a pauta da bicicleta nas suas mais diversas formas e possibilidades. E o que você tem percebido? O Marcos até comentou que
tem uma perspectiva boa porque vem de cima. Você percebe isso também, que as autoridades começam a se preocupar com, seja com a quantidade de carros nas ruas, que é preciso retirar um pouco desses carros, com o uso da bicicleta, que é cada vez crescente? A bicicleta ela é um caminho sem volta. Se você pegar as grandes capitais, as grandes metrópoles, a bicicleta ela entra como um fator de alívio do trânsito, da pressão do trânsito. Na verdade, o segredo, a saída, se pegar as capitais como Paris, Londres, Amsterdã, a saída ela está o quê? Na multimodalidade. Né? A gente conversava antes de começar a gravação de que o que aconteceu. Nos últimos 10 anos no Brasil, a frota de veículos dobrou. E me diz uma coisa, as ruas dobraram de tamanho? Isso é impossível. Não se vê. Não existe espaço para comportar, não existe espaço físico. A cidade não tem como dobrar seu tamanho e sua área. Então o que você precisa? Você precisa tirar as pessoas. Se cada um usar seu carro, e aí está um fator que é um fator social que é complicado quando a gente fala de trânsito, de comportamento, é que a culpa é sempre do outro. Você está ali dentro do teu carro com o ar-condicionado ligado, com o som no máximo volume, e a culpa é do outro motorista que tá impedindo você de ir mais rápido. Você nunca para e olha para si mesmo, de que você também está ocupando espaço. Você é o congestionamento, não os outros. Né? Então você precisa oferecer alternativas, que é o transporte público de qualidade e a bicicleta também. A bicicleta não é uma solução para o trânsito, mas ela é parte da equação. Então, quer dizer, nesse quadro que vivemos hoje, com essas ruas projetadas da forma como foram, com a quantidade de veículos nas ruas, você tem que procurar alternativas para isso, para retirar um pouco dessa gente das ruas? Você tem que tornar os meios alternativos convidativos, você tem que estimular a alternativa. E você tem que trabalhar em duas frentes. A política pública, e aí o papel dos legisladores municipais, estaduais e federais, é trabalhar em duas frentes. Uma que é estimular, é criar mecanismos de estímulo ao uso dos modais alternativos. E outra é dificultar o uso do carro. Né? A partir do momento que você tem uma vaga de estacionamento na rua, que é fácil andar de carro, você não vai querer deixar aquele conforto para pegar um ônibus, para esperar o ônibus no ponto. Então você tem que trabalhar em duas frentes. E as cidades que fazem isso, né, as cidades ou os países que fazem isso, colhem bons resultados. Então, primeira coisa, qual que é a função da rua? Ela é espaço público, ela não é espaço privado. Então, nenhum comerciante e nenhum morador tem o direito de ter uma vaga em frente da sua casa, em frente do comércio. Por quê? Porque você não paga IPTU por aquele espaço. Exatamente. Aquele espaço, se está dedicado à circulação de pessoas, seja do pedestre, seja do ciclista, como uma ciclovia, uma ciclofaixa, seja do ônibus, como uma via exclusiva, ela está cumprindo uma função social, que é esse o papel do poder público, é garantir e facilitar essas condições. Pois é, a gente aí chega ao raciocínio, porque existe toda uma indústria aí do automóvel, que ela é beneficiada, que recebe incentivos e financiamento muito fácil, enfim, a gente começa a partir para a economia do país, não é? E o incentivo para a bicicleta, que não tem todo o incentivo que tem para o automóvel. Você vê na própria questão tributária, né? A incidência de imposto sobre uma bicicleta é mais que o dobro da de um veículo. Sim. O veículo você tem isenção, você tem desconto para comprar um veículo, e a bicicleta, mais da metade do que você paga do preço de uma bicicleta é imposto hoje em dia no Brasil. Tá bom, a gente vai voltar a conversar mais com o Alexandre. Quero conversar um pouquinho com a Yasmin Heck, que é design e usa a bicicleta diariamente. Você usa todos os dias. Bicicleta é o seu melhor meio, praticamente o único meio de transporte, Yasmin? Eu gosto de sempre ver a melhor alternativa para me deslocar, nos meus deslocamentos diários. Então, muitas das vezes, como eu circulo, a minha área de circulação na cidade é muito próxima, a bicicleta acaba sendo o melhor modal na maioria das vezes, mas eu costumo andar bastante a pé, pego carona, uso transporte coletivo, considero que eu sou uma multimodal, assim. Gosto de refletir sobre os meus deslocamentos. É interessante. E como é o seu trajeto de bicicleta diariamente, enfim, nos momentos em que você usa? É difícil andar de bicicleta ou não? Diante desse trânsito maluco que a gente acaba de falar aqui, que em 10 anos dobrou o número, a frota brasileira, Sim. o que é muito carro. Um caso que o Alexandre estava falando do imposto, né? Eu sempre admirei quem andava de bicicleta, o meu irmão sempre andou, até o próprio Alexandre, fui em muitas palestras e me senti inspirada. Só que eu não tinha uma bicicleta, esse era o problema. Então, falta um incentivo para as pessoas adquirirem sua bicicleta e passarem a utilizar. Aí, ganhei uma bicicleta de aniversário, comecei a usar. No começo, eu sentia muito medo, né? Não tinha muita habilidade ainda, não sabia a questão do espaço, né, se eu conseguia passar ou não. E hoje eu não tenho mais medo, mas
eu não sinto que é porque tem estrutura e respeito, eu sinto porque eu perdi o medo adquirindo a habilidade. Então, diariamente a gente acaba passando por algumas situações e quando a gente não sofre um atentado de um motorista, um amigo comenta na lista de e-mails, poxa, hoje ouvi dizer que alguém foi ameaçado com um veículo, então Ou falta... fechado, recebeu uma fechada, essa coisa toda. Diariamente a gente escuta alguém dos nossos amigos que sofreu algum atentado ou a gente mesmo acaba passando por isso. Ou situação pior, como situações que já aconteceram por aí, de atropelamentos, ciclistas que acabam morrendo no trânsito. E agora com o aumento do uso, né, porque a bicicleta está em alta, é o veículo da vez. Pois é. Então eu me preocupo muito com isso, porque eu não tenho mais medo, mas é uma questão minha, não é tanto o espaço que está preparado, as pessoas que estão preparadas para respeitar o ciclista. Mas a gente está aí na luta, junto com a Cicloiguaçu, o pessoal... E é uma luta mesmo, é uma luta diária. É uma luta diária. Para ser visto ali no trânsito, e o que eu vejo assim, a bicicleta ela deixou de ser um meio de transporte para mim. Eu vejo ela mais também como um meio de transformação da cidade. Que a gente precisa resgatar a ideia de que a cidade, nós fazemos a cidade, nós somos a cidade. Porque com o carro, a cidade nada mais é que um piscar de olhos entre o teu trabalho e a tua casa. Você não vê a cidade. Você não vê, você não percebe que aquele prédio mudou de cor, que fizeram no jardim. Isso é a velocidade, né? Quanto mais alta a velocidade da via, você menos vive a cidade. Então, com a bicicleta e com a caminhada, você vive isso. E a cidade te proporciona encontros. Então, você está na velocidade mais baixa, está caminhando, você encontra um amigo, você conversa, você vive. Porque a gente se acostumou a achar que a cidade é um problema da prefeitura. A prefeitura que vai ter que ver e resolver os problemas menores, assim, né? E não, na verdade, somos nós. É a gente que faz a cidade. A gente que faz a cidade, a gente que tem que tomar conta dela. Nós somos os olhos da cidade. E é muito mais fácil fazer de bicicleta ou a pé, vendo, sentindo vivendo. A cidade. E ela se torna um lugar mais seguro, né? Porque você passa devagar, você habita, você para atender um telefone, você para conversar, tomar um cafezinho. Então, você habitando a cidade, você aumenta a segurança e incentiva que mais pessoas passem a viver a cidade. Então, a bicicleta é um meio de transformação da vida na cidade. No carro não tem jeito, né? Você atende o telefone dirigindo, você não para. Você não vê o outro, você não se relaciona. A gente chama da bolha, né? Saia da bolha, saia desse... É uma bolha. Ambiente ali. Uma bolha de aço. Bolha de aço. E o transporte público também é um meio dessa vida, só que a qualidade está muito baixa, então as pessoas acabam se fechando com o som ali e não se relacionam. É verdade. Muito. Legal, Yasmin. Deixa eu conversar aqui com a Maria Carolina Bremer, que é advogada e usa bicicleta. Usa todos os dias ou só de final de semana? O meu uso é recreativo. É diferente de todo mundo aqui. E sou uma ex-sedentária, ex-fumante, ex-sedentária, que saiu, que deixou para trás todas essas negatividades na vida e passou a usar a bicicleta por obrigação no início. Então, sofri bastante. Nunca gostei de esporte, ainda mais aeróbico, sempre fui mais da musculação. Mas casei, daí meu marido todo final de semana tinha pedal, ficava longe. E eu, mas então eu não estou participando, né? E começou a se tornar um objeto de separação, assim, de cada um no seu canto. E ele pedalando com a turma dele, sem casa, amigos e ele e tal? sempre me contava de coisa bacana que acontecia e tal. Eu falei, não, eu vou tentar, né? E daí um dia ele chegou e disse assim, olha, descobri um roteiro de 7 dias de passeio e eu tô querendo ir, vamos? Aí eu falei, vamos. Imagina, eu nunca tinha pedalado nem 1 quilômetro, eu ia me meter num circuito de 320 quilômetros, né? Mas eu coloquei isso na minha cabeça, eu sou bastante teimosa, então comecei a treinar, no começo foi bastante sofrido, e hoje eu não sei como é que vivi antes da bicicleta, porque fazer amigos do jeito que a gente faz, a gente conhece pessoas que você nunca imaginou conhecer, o que ela falou sobre você perceber de uma forma diferente a cidade, quando eu comecei a pedalar à noite, as pessoas davam um oi para a gente, né? Eu falava, meu Deus, nunca isso me aconteceu. Que povo diferente. De você ver num carro, você passa e não nota quem está num ponto, e a gente passa e dá tchau, e buzina e tal. Então, a gente realmente interage com a cidade de uma forma absolutamente diferente da do carro. Essa sociabilidade é bem maior,
realmente um divisor de águas na vida de E a quem bicicleta começa a pedalar. passou a fazer parte da sua vida, então. Passou. Nós criamos um grupo de pedalada, ainda pequeno, mas assim, levamos... Meu marido gosta muito de fazer mapa, enfim, né, como qualquer engenheiro. E então ele cria roteiros, a gente passeia nos finais de semana com os nossos amigos e durante a semana a gente participa dos pedais da prefeitura, levamos também o pessoal da onde nós moramos para o pedal da prefeitura, porque realmente muita gente tem muito medo de pedalar sozinho à noite, né, em razão... a prefeitura dá incentivo para os motoristas, né, de ônibus, enfim, mas todo mundo já foi fechado por um ônibus aqui, então a gente tem medo, né? Você disse que você usa de forma recreativa. Agora, você usaria a bicicleta no dia a dia, por exemplo, para ir para o escritório, para o fórum, para fazer as suas atividades? Já tive estagiários que fizeram uso de bicicleta como não uma opção, mas realmente como uma necessidade de deslocamento. Eu acredito que os escritórios, as empresas, poucas estão preparadas com isso, porque você tem que ter um ambiente onde você possa se refrescar, pelo menos, Sim. depois de um pedal, né? Para estacionar essa bicicleta exatamente, também? de forma segura, porque as bicicletas estão cada vez mais caras, a gente não deixa em qualquer bicicletário por aí, né? Pois é. A gente não vai parar num bicicletário qualquer e largar. Então, as empresas também têm que incentivar esse uso. Poucas trazem esse incentivo, alguns shoppings de Curitiba já trazem, mas ainda falta bastante investimento nessa área. Eu não conseguiria fazer uso. Até porque faltaria um vestiário, alguma coisa assim, né? Mas gostaria muito, talvez, né? Com a evolução. Esperança de que isso venha a mudar, essa realidade, é? Tem. E eu tenho uma opinião de que talvez seja mais... Os homens se sintam mais seguros de pedalar sozinhos.